Olá, meus irmãos, minhas irmãs, líderes excelentes da Central Ouro Minas. Vim aqui colocar mais uma ferramenta nas suas mãos aí para que você tenha uma célula excelente durante a semana. Eu sei que é feriado prolongado, muitas pessoas viajaram, talvez a sua célula seja só liderança, talvez você nem se reúna, enfim. De qualquer forma, eu estou aqui para ajudar você. Bom, a mensagem de ontem, a mensagem do domingo foi uma nova série chamada Oração de Adulto. E ontem a questão foi por que orar? Então você já tem um roteiro de célula disponível aí no site da igreja e nós vamos estar passando algumas dicas para você. Bom, a dica é de sempre, leia o roteiro, tá? Isso vai ajudar você. Não significa que você tem que seguir ao pé da letra cada palavra, mas você sabe a ideia por trás de cada item do roteiro de célula, tá bom? Então faça isso, que isso vai ajudar você. Então vamos lá, qual é o objetivo do encontro? O objetivo do encontro... Opa, deixa eu riscar aqui que eu risquei errado, né? O objetivo do encontro é melhorar a nossa conduta de oração. Ou, na verdade, uma palavra que ficaria melhor aqui seria desenvolver intimidade na oração. A intimidade com Deus na oração. Então comece a reunião levando a sua célula a uma oração intensa, a um período de oração intensa, de busca na presença de Deus no encontro das células, tá bom? Evidentemente, bem-vindo, né? Aos membros que participam da célula, dar aquele bem-vindo caloroso aos participantes, aos visitantes, caso tenham. E se tiver visitante, não esqueça de pegar os dados na ficha de visitante para depois você lançar no relatório, tá bom? Bom, a sugestão de quebra-gelo, que é sobre oração. Escreva 2 versículos em um pedaço de papel. Escolha um dos participantes. Entregue os versículos, ok? Então agora você vai escolher um outro participante para ser o receptor da mensagem. Ou seja, uma pessoa vai ter um papel com 2 versículos escritos. O outro participante vai ficar do outro lado da sala e ele vai receber a mensagem. Só que a pessoa que está com os versículos não vai poder dizer o versículo. Ele vai ter que transmitir a mensagem de uma outra forma, ou mímica, ou desenho, enfim. E o outro vai tentar adivinhar. Qual é a moral da história? É que uma vida sem intimidade é igual uma oração que não chega para Deus. Porque Deus não entende, né? É lógico que Deus entende todas as coisas, é evidente. Mas que não há conexão entre nós e Deus. Eu estou transmitindo algo, mas Deus quer mais do que uma simples transmissão de informação. Então orar é falar com Deus de forma que Ele nos compreenda, nos entenda e nos socorra. Então faça isso. Bom, depois desse momento você vai ter um momento de conexão, que vai ter os momentos de conexão com Deus e conexão com a célula. Esse barulho aí no fundo é o Loki aqui, tá, gente? Está me ajudando aqui fazendo a sonoplastia. Bom, o momento de conexão com Deus por meio da adoração. Então tem 2 músicas aí que tem a ver com adoração, aliás, com oração. Uma é o hino, né? A orar no Senhor, e a outra é uma música da Tatiane. Se você clicar direto aí no site, no PDF, já vai direto para o YouTube a música lá, tá bom? Depois da música você abre para compartilhar a respeito da lição passada. Foi falado sobre generosidade. Então ver o que as pessoas compreenderam, se elas fizeram algum ato generoso, se elas têm pensado sobre o assunto, como aquela palavra os fez refletir sobre algo, sobre seus dons, talentos, tempo. Enfim, abre esse momento. Depois desse momento de conexão, de lembrança, né, com a lição passada, agora você vai conectar os membros da célula na lição de hoje. Então, deixa aberto por meio de perguntas, né? Uma das perguntas boas de você fazer, são sugestões, tá, irmãos? Você pode fazer outras perguntas. Mas como o tema é oração, você pode perguntar, por exemplo, você já orou no automático? Quem já orou no automático? O que é orar no automático? Todo mundo já orou no automático. Aquela oração que você faz assim meio sem perceber, a sua já está quase escrita na sua mente, você solta ela. Tipo a oração da hora da comida, né? É uma oração automática. Você pega a comida ali e já tem um hábito de falar no automático.
Na verdade, você não se ligou em intimidade com Deus, não sei se você ora. Né? Outra pergunta, você já pensou o porquê orar? A razão de orar? Ah, eu oro para Deus me ouvir. Mas a Bíblia não fala que Deus já sabe todas as coisas, né? Inclusive as nossas orações. Então, por que orar? Outra pergunta, você já ouviu falar sobre lugar secreto? Quarto de guerra? Tem até o filme, né, sobre isso. São perguntas que vão conectar a lição, tá? Bom, eu esqueci de mudar o cabeçalho aí, vocês perceberam aí, né? Valores para todas as idades, generosidade, Juninho e Lorena. Foi uma boa palavra. Mas o tema de hoje é oração, uma série de oração de adulto. Mas o link aqui está certo. Se você clicar aqui, você vai direto para a mensagem, creio eu. Tá? Então você pode começar a lição distribuindo alguns versículos para que as pessoas vejam, né? Não, pelo contrário, o link ali está erradaço. Eu vou ver se eu conserto aqui, tá, irmãos? E posto uma nova ali para vocês. Mas enfim, vamos voltar aqui. O momento da edificação, você pode falar sobre oração. Então você vai ler alguns versículos sobre oração. O Tiago fala que a oração do justo é poderosa, é eficaz. A oração deve ser regada com fé. Estamos na presença de Deus e oração pelo nome de Jesus. São alguns assuntos que têm a ver com oração e que vão introduzir o assunto. E ali a ministração já mesmo, tem a ver com a mensagem diretamente, está dizendo sobre não orar como os hipócritas, porque Deus não se impressiona com nada, nem com oração bonita, nem com rituais vazios, nem com esse tipo de coisa, e que quem vive esse tipo de oração já teve a sua recompensa, que é ser vista pelos homens, mas não ser vista por Deus. Mas também não devemos ser como os pagãos, né, que se alegram em falar dos crentes, mas que também só vivem falando, repetindo, mas não tem intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com a pessoa, você não precisa ficar repetindo a mesma coisa, certo? Então, oração é intimidade com Deus, tá? Então, o clímax, né, ou digamos assim, chegar na conclusão de que é uma oração de adulto e por que orar, são esses 3 itens aqui, porque a oração é a forma que eu alinho a minha vontade e a vontade de Deus. Eu coloquei a palavra medo aí entre parênteses, porque é justamente o momento que as pessoas têm medo de orar, porque tem medo de se rasgarem perante Deus, de falar coisas que elas até mesmo têm vergonha de falar que fizeram, né? Ou tem medo de tentar alinhar a vida à vontade de Deus. Nós oramos não para convencê-lo a fazer algo por nós, mas para fazer algo em nós, ou por meio de nós. Nós oramos porque só orando como Jesus ensinou, eu me coloco no meu lugar e Deus no lugar dele. Qual é o lugar de Deus? Deus é o Pai. É o Pai, Criador, sustentador, governador de todas as coisas, mas que mesmo sendo infinito, nos permitiu um relacionamento íntimo. Ok? Bom, e aí você pode terminar também conduzindo por meio de perguntas. Quais são as suas maiores expectativas quando você ora? Você já orou sem fé? Ou outras perguntas? E a parte da aplicação é justamente falar assim, tá, o que a gente pode fazer para mudar então essa questão? A dica de hoje, a dica da mensagem é: tenha o seu lugar secreto, né? Tenha o seu lugar de intimidade, o seu momento, o seu dia, o seu horário, em que você possa orar, falar com Deus, abrir seu coração, sem que ninguém te atrapalhe, sem que ninguém te importune, sem que ninguém tire a sua atenção. Esse é o X da questão. Oração de adulto é uma oração feita na intimidade com Deus, que tem como maior motivador ser visto por Deus e não ser visto pelos homens, como é a oração do hipócrita ou como é a oração do incrédulo. Tá certo? Então é isso aí. Então, depois disso é o momento daquela decisão, né? Ao não crente, o apelo é feito da seguinte forma. A nossa oração é falar com o nosso Pai. Mas quem a Bíblia diz que é o nosso Pai? E aí o livro de João vai dizer que todos que receberam Jesus são chamados filhos de Deus. Então, se você ainda não é filho de Deus e você quer falar com Deus como um filho fala com seu pai, entregue sua vida a Jesus Cristo. Ao crente, aquele desafio. Como tem sido a sua vida de oração? Tem sido eficaz? Você tem tido seus momentos a sós com Deus? Você tem tido intimidade com Jesus?
Você tem tido intimidade com o Pai, né? E aí você ministra. Depois você vai ter um momento de oração, de ministrar sobre as necessidades dos outros. Antes de dividir ali para a oração, ou o líder de célula, ou já deixa alguém preparado para orar por alguma necessidade específica, né? Seja alguém pedindo cura, seja alguém pedindo emprego, seja alguém pedindo restauração de relacionamento. Se for um caso muito grave, coloca a pessoa no meio, faça um círculo, estenda as mãos, abençoe a vida dela, ore. Isso tem um efeito não só espiritual, mas na vida da pessoa, de ânimo, de saber que as pessoas importam com ela, muito grande, tá? E por fim você vai deixar um desafio, que é aquele que as pessoas vão colocar a sua intimidade com Deus em ação, ou seja, as pessoas que não têm até aquele momento um dia, um local ou oportunidade de ter um relacionamento íntimo com Deus, vão de forma intencional resolver isso, ou seja, vão pensar em um lugar, pensar em um horário, pensar em um tempo que eles vão ter de adoração, de oração, de leitura, enfim, de vida com Deus, tá bom? E não se esqueça de passar os avisos, nós estamos na campanha de 21 dias de oração. Então, de acordo com o dia da sua célula, né, você não precisa ler o devocional, porque você já ministrou a lição, mas leia o pedido do dia e também orem juntos ali pelo pedido do dia, pelo motivo da campanha. Outro aviso que não está aí, é bom você lembrar e passar para a sua célula, que no dia 3 de outubro nós vamos ter um encontro de comunhão e batismo. Vai ser a formatura dos líderes de célula, sua formatura. Nós vamos ter um momento de celebrar isso e também de fazer um batismo, tá? Então, em breve as inscrições vão poder ser feitas pelo site da igreja, mas as pessoas já podem colocar na sua agenda, se prepararem para isso, tá bom, querido? Então, em nome de Jesus, tem uma célula muito abençoada, um encontro muito abençoado, muito poderoso, e que a graça e o poder de Deus faça multiplicar a sua célula. Lembre-se, a igreja é do Senhor Jesus, Ele a comprou, Ele a limpou, Ele a fundou, Ele a mantém, Ele a sustenta e é Ele que dá o crescimento. Então que Deus abençoe a sua vida, tenha vida de intimidade com Deus, confie no Senhor e Ele tudo fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço e até mais.